saudar os irmãos, simpatizantes que estão nos escutando e assistindo através das nossas plataformas digitais, com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Se você quer acompanhar, e é bom validar, então abra sua Bíblia, leia conosco 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 6 em diante. Amém, amada igreja? Amém. Está escrito na palavra de Deus: E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém, amada igreja? Podei tomar os vossos lugares. Então, irmão, irmã, quem é você? Você é o grande vazio ou você é o menor transbordante? Temos aqui uma palavra maravilhosa que Deus tem tocado. Vamos falar sobre um profeta, sobre um jovem e sobre 2 reis. Um rei e um rei dos reis. Se nós voltarmos um pouquinho do versículo 6 para trás, Deus fala com Samuel, com o profeta Samuel, dizendo: até quando você vai ter dó de Saul, porque eu tenho o rejeitado? E nós, meus irmãos, será que Deus já tem nos rejeitado? E a gente não está sabendo? Ou a gente sabe e não quer acreditar? Porque tem essa. Muitas das vezes a gente se engana tanto que acaba não crendo no próprio engano. E aqui Samuel não queria, por amor às almas, abandonar Saul. Só que Deus, irmãos, Deus nos dá as oportunidades. Deus não quer rejeitar e abandonar ninguém. Aqui quem abandonou primeiro a Deus foi Saul. Saul foi ungido por Deus. Tinha tudo para ser um baita rei, mas ele preferiu, no meio da trajetória, dizer sim ao pecado, ao orgulho, à prepotência, a ser dono de si e não mais prestar reverência ao Deus Todo-Poderoso que o colocou lá como rei. E Deus
pelo seu amor a nós, ao livre-arbítrio, Ele nos deixa andar pelas próprias pernas. E Saul assim foi. E Samuel então baixou a cabeça e ouviu Deus. Tá bom. E Deus fala para Samuel: vai à casa de Jessé. Vai e lá você ungirá o meu escolhido. E Samuel fala para Deus: mas Senhor, se eu for lá e Saul o descobrir, vai me matar. Irmãos, quantas dificuldades têm surgido na nossa vida, na tua vida, e essas dificuldades nos fecham os olhos e os ouvidos, e por vezes a gente deixa de crer que Deus que fala conosco, que nos põe de pé, que dá o ar que nós respiramos, que está conosco, e a gente acredita que está conosco, a gente consegue ter medo e paralisar. Saul, profeta de Deus, fala: mas Senhor, se eu for lá, ele vai me matar, o rei vai me matar. Mas gente, eu tenho Deus Criador dizendo vai. Mas a parte de Saul, de Samuel, o medo toma conta. E aí Deus, que é um Pai misericordioso, perfeito, Ele simplesmente fala: então faz assim, Samuel, pega uma vaca lá, uma bezerra, leva ela lá na casa de Jessé, reúne os anciões e vão fazer o sacrifício para mim. Vamos dizer assim, então, o propósito seria o sacrifício, e aí o rei Saul não iria te matar. E aí eu trago para a nossa realidade, meu irmão, minha irmã, o sacrifício. Deus fala: vai e faz um sacrifício para mim. O que Deus fala hoje, trazendo para a nossa realidade aqui hoje, se fosse hoje Deus falando aqui, e o Espírito Santo me tocou, e o que Ele diz para mim e para você: igreja, adore, ore, jejue, louve a mim como sacrifício vivo e perfeito, e eu ungirei, eu trabalharei na vida daquele a quem eu tenho chamado. Samuel foi como igreja, como o tempo de hoje, nós, a igreja de Cristo, ela tem que ir, ou você que está aí me escutando, que está aqui dentro da nossa igreja, tem que vir a Deus, fazer o teu sacrifício de adoração e louvor a Ele, prestar culto a Deus, e Ele vai agir. Ele vai operar sobre nós, sobre você que está em casa, mas você precisa ter uma atitude. E o Samuel foi, e chegando próximo à casa de Jessé, a Bíblia nos diz que os anciãos tremeram. Versículos, pouquinho ali, disseram, os anciões tremeram um pouquinho antes do 6 e pediram para Samuel: tu vens em paz? E Samuel olha para os anciãos: em paz eu venho. Irmão, hoje você, dentro da igreja, fora da igreja, o que você transmite para as pessoas que estão próximas de ti? Samuel chegando, os anciãos tremeram, porque sabiam que ali estava chegando um servo de Deus, um profeta de Deus, um vaso usado por Deus, em quem Deus depositava a credibilidade para que este servo fizesse a obra dele. E aí você, meu irmão, que vem à igreja, que diz que ora, que cultua, que jejua, que presta culto, que
está em obediência e fidelidade à palavra de Deus. As tuas atitudes lá fora, com a tua família, com teus amigos, aonde você trabalha, como as pessoas têm te visto? Com respeito? Por quê, meu irmão? Deus falou aqui, eu sondo o coração. Eu sei o que está dentro do coração, não é o biotipo, fisionomia, roupa de marca, ministério, adoração, louvor, título, pastor, obreiro, diácono, apóstolo, bispo, sei lá o que mais inventam. Não é isso. Saul estava com a coroa, sendo rei, título, coroa, ouro, poder, mas não tinha mais a unção de Deus. Davi, o pequenininho Davi, o pastor de ovelha, que passava madrugadas dormindo no campo, cuidando das ovelhas, brigando com leões e urso, esse tinha intimidade com Deus. O menor estava transbordando de Deus. O grandão, que tinha tudo, título, tinha tudo, estava vazio. Mas o pequeno estava cheio da presença de Deus. Então, meus irmãos, não se engane, porque a tua atitude diz quem você é no interior. Se as pessoas que estão ao teu redor não dão crédito ao que tu fala, ao que tu faz, é porque as tuas atitudes não dão credibilidade como servo de Deus. Não consigo evangelizar, não consigo falar da palavra, não consigo prestar um culto. Irmão, o problema está contigo. Como é que Samuel chegava e os anciãos tremiam? Porque ele resplandecia a glória do Senhor. E hoje o que você resplandece na tua vida? Um Saul? Destruição? Morte? Perturbação? Porque quando o Espírito do Senhor se recolheu de Saul, a Bíblia nos diz que ele ficou perturbado, que ele tinha alucinações, um demônio mandado por Deus tomou conta, tomava posse do rei Saul. E adivinha quem ia lá acalmar? Davi. Tocando a sua harpa, Saul se acalmava. Então, as pessoas respeitavam Samuel. E Samuel chega então na casa de Jessé, e o próprio servo do Senhor, porque, meus irmãos, somos falhos e pecadores, e até Jesus não voltar ou a morte chegar primeiro, nós seremos pecadores. Todo dia nós precisamos pedir perdão e clamar pela misericórdia do Senhor em nossas vidas. Se não pecamos em atitude, pecamos em pensamentos, porque em nós ainda herda a herança do paraíso, aonde abriu-se o pecado. Então, só Jesus para perdoar os nossos pecados, e esse arrependimento tem que ser dia após dia, não do pecado, todo ele refeito novamente, não, porque a Bíblia nos diz que podemos pecar uma vez e nos arrepender, mas continuar no pecado, no mesmo pecado, a gente não pode matar Cristo de novo, porque uma vez ele morreu e nos perdoou. Então devemos endireitar as nossas veredas. E aí, Samuel chega e ele, a parte humana de Samuel, porque tinha ungido Saul, homem forte, alto, com postura, primeiro rei, chega na casa de Jessé, se dá de cara com o primeiro filho, Eliabe,
moço forte e alto, o que Samuel acha? Ali está o escolhido. E na hora, Deus que sonda o nosso pensamento e o nosso coração, chega Samuel, Deus fala: Samuel, Samuel, não, eu não olho com os olhos do homem, eu não olho se está bem vestido, eu não olho se tem título, eu olho o que está no teu coração, o que está no coração do meu servo, do meu futuro servo, meu irmão. Se você está aqui hoje ouvindo esta palavra, Deus está vendo no teu coração que tu tem clamado, pedido, suplicado por Deus, mas te falta uma atitude, teu passo de fé, que precisamos ter, que é nos erguer e nos botar de joelho perante ao Senhor, pedindo perdão. Te aceito como Senhor e Salvador e abro mão do meu pecado, que não viva mais eu, mas que vive você em mim, meu Senhor Jesus. É isso, e Davi fazia isso todo momento. Quando estava lá como pastor de ovelha, durante as noites, madrugada, pastoreando, guardando as ovelhas, por que Davi matava leão e matava urso? Porque tinha intimidade com Deus. Será que quantas noites Deus não mandou um anjo, ou mesmo assim, encheu o espírito em Davi sem ele saber, e deu capacidade dele matar leão e urso, porque tinha intimidade, tinha obediência, tinha reverência, tinha fidelidade com o Deus da Bíblia. Davi respeitava os ensinamentos bíblicos, ou seja, qual era a prioridade de Davi? Qual era a prioridade? O que é prioridade? Vem em primeiro lugar o que? Deus. Agradar a Deus. Davi fazia isso com maestria, como pastor de ovelhas. Então passam os 7 filhos de Jessé e nada. E Deus usa Samuel. Terminaram os seus filhos, Jessé não. Tem lá o menor. Onde está? Apacentando as ovelhas. Chama ele. E vão lá e chamam Davi. E quando o moço entra, ruivo, né, devia estar, como a gente vê hoje os ruivos, todas belezinha lá, vermelhinho, cabelinho vermelhinho. Entra Davi, pequenininho. Espírito Santo bota Samuel de pé, porque ali entrou um ungido do Senhor, alguém que presta culto com amor, com dedicação a mim, que tem intimidade comigo, alguém que me respeita, que busca me agradar acima de tudo, porque a consequência do meu agradar, ou seja, meus irmãos, se a gente não entender isso, de que precisamos agradar a Deus primeiro. Jesus veio, e qual era o alimento de Jesus? Fazer a vontade do Pai, porque quando façamos a vontade do Pai, as consequências é o que? Se agradamos o Deus, que é o Deus da criação, o Deus dos exércitos, meus irmãos, o que a gente precisar de acordo com a palavra dele, porque ele, como um pai amoroso, e nós dedicados a agradá-lo, ele não fará pelo seu filho. E Samuel se bota de pé e unge o pequeno Davi. O Davi que o quê? Os irmãos esqueceram ele para o grande momento, porque um profeta de Deus viria à minha casa. Os irmãos não foram lá convidar Davi, esqueceram de Davi lá no campo. Os pais esqueceram Davi lá no campo. Era um grande momento, meu irmão, minha irmã, porque o profeta de Deus viria à casa de Jessé. Será que ninguém, os 7 filhos, a família de Jessé estava ali para o grande momento da chegada do profeta Samuel, para fazer o sacrifício da bezerra? Pararam para pensar que era o momento, se os anciãos tremeram, a cidade foi acionada? E fizeram o quê? Será que esqueceram
Deus sonda o coração, meu irmão, minha irmã. Será que esqueceram? Ou simplesmente, o profeta vai vir, eu estando presente, tá bom, deixa Davi lá. Será que hoje não é esse pensamento meu e teu? Conheci Jesus, me dobrei, estou na presença do Senhor, quem está ao redor, que se vire. Para que eu vou falar, levar o evangelho da salvação? Será que não é o teu pensamento, meu irmão? Deus mandou chamar Davi, mesmo a família tendo escondido, ou esquecido, ou ignorado o pequeno Davi. Deus, meus irmãos, não te esquece. Deus não te esquece. Você que está assistindo essa pregação e veio aqui agora, você não veio por coincidência. Deus usou alguém para te chamar aqui, para te ligar e assistir essa pregação, porque Ele te manda chamar: vem à minha casa que eu vou te ungir, eu vou te salvar, a salvação está em mim. A consequência disso para a cura, para a libertação, para a prosperidade, para que Deus opere um milagre sobre a tua vida, é a consequência, é depois. Primeiro Deus quer te ungir, quer te salvar. Para isso você precisa vir à casa de Deus. O sacrifício está sendo aqui hoje, aqui, a igreja do Senhor Jesus, porque o sacrifício de sangue já foi pago. Jesus lá na cruz, e Ele vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas você precisa ter atitude. Sem atitude também não resolve. Não adianta eu clamar, eu chamar, se eu não estiver na presença do Senhor. Porque Ele é que nos sustenta. E Davi foi ungido rei. E o Espírito do Senhor tomou conta de Davi daquele momento em diante. E aí, meus irmãos, quanto tempo Davi levou até receber a coroa? Os estudiosos dizem 18 anos. Foi ungido lá, na casa de Jessé, 18 anos depois que ele foi nomeado rei. Puseram a coroa efetivamente na cabeça de Davi. Jesus, em Lucas 2, a Bíblia nos diz que Jesus, com 12 anos, estava no templo, na casa de oração. 12 anos. 18 anos depois, Jesus está à beira do rio sendo batizado por João Batista. Jesus, vamos falar de Davi primeiro. Davi, da unção até a coroação, mudou ou não mudou seu jeito para com Deus? Sabendo que tinha um propósito, uma unção sobre ele de rei, futuro rei, Davi mudou? Não mudou, meus irmãos. Quem respeita, quem obedece a Deus, vive uma vida de humildade, de santidade. Jesus abriu mão de ser Deus, veio como homem, suportou as coisas que nós poderíamos suportar como provação, e foi para a morte de cruz, coisa que nenhum de nós suportaríamos. Abriu mão. Davi se manteve em obediência e em fidelidade a Deus, e foi coroado rei. Jesus nos ensina a mesma coisa, que a gente pode, mas o que nós deixamos de fazer é a prepotência, o orgulho tomar conta de nós. Igrejas estão sendo destruídas aí fora por isso. Títulos, aparência. E qual é a tua intimidade com Deus? O que tem te mantido de pé? Teu título, tua aparência, teu dinheiro, teu status, tua imagem? Meu irmão, isso vai te derrubar.
Deus está usando esta palavra hoje para te dizer: isso vai te derrubar. Deus não quer te rejeitar. Lara rejeitou Saul. Saul não quis mais saber. Samuel foi falando: você errou, você errou, você errou. Até que Saul pega Samuel e, ao puxar Samuel, rasga um pedaço. E Samuel fala para Saul: hoje Deus rasgou você dos planos dele. Mas, meu irmão, hoje aqui existe a igreja de Cristo. Jesus vive e Ele está te chamando para que você aceite, porque o momento é esse, é hoje. Ele não quer te rejeitar. Você que pode rejeitar Cristo, mas Cristo, pelo amor da tua alma, está te chamando: venha, venha, eu estou aqui te esperando, me aceite como seu Senhor e Salvador, e viva uma vida de acordo com a minha palavra, que eu farei grandes coisas nas tuas vidas. Aceite Jesus, aceite Jesus, Ele te chama, Ele pode transformar a tua vida, assim como transformou a minha. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus. Que possamos viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Que venhamos nos esquecer esse padrão que o mundo tem moldado as pessoas em status, em aparência, em um monte de coisa que não vai te levar para a salvação, e que venhamos a reter intimidade com Deus, obediência, fidelidade, reverência, que venhamos a agradar Ele, prioridade em nossa vida. Davi, como pastor, primeiro agradar a Deus. Davi tocava harpas, era músico, agradava a Deus com a sua harpa em louvor. Davi compôs inúmeros salmos, então era compositor, agradava a Deus, compunha louvores de adoração a Deus. Davi foi escudeiro de Saul, depois de ungido ele com a harpa, então ele acalmava Saul e ficava como guarda-costas de Saul. Louvava ao Senhor, prioridade era agradar a Deus. Davi passa a ser soldado. Não tinha uma batalha que Davi perdeu como soldado e chefe do exército, porque o Espírito do Senhor estava com Davi, e Davi tinha como prioridade o quê? Agradar o meu Senhor, o meu Deus. As coisas depois eram consequência da minha adoração e agradecimento a Deus. E Davi assume o reinado como um coroa, rei, um rei segundo o coração de Deus. Por quê? Primeiro agradar o Senhor. Agrade o Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã. Busque prioridade na sua vida: Deus, ensinamentos, Bíblia, palavra, oração, jejum, culto, adoração, estar na casa do Senhor, porque é aqui que Ele te unge, meu irmão. E demais coisas são consequências da tua intimidade com Deus. Amém, amada igreja?